Olá, professor Murilo, novamente, tudo bem? Gostaria de tratar um assunto que eu venho desenvolvendo com meus alunos de execução, que é sobre a execução por quantia certa contra devedor solvente. Bom, quando se fala em execução, nós temos basicamente duas modalidades: execução baseada em título judicial e execução baseada em título extrajudicial. O que eu estou trabalhando com os meus alunos, primeiramente, né? Além de já abordei uma teoria geral da execução, e agora eu estou trabalhando procedimentos. E uma questão importante é tratar primeiro do procedimento executivo por quantia fundado em título extrajudicial. Ou seja, no sistema executivo, o procedimento mais extenso que nós temos é o da execução por quantia certa, fundada em título extrajudicial. Bom, porque ele é o que recebe o maior regramento no Código de Processo Civil, que é ali que trata sobre a petição inicial, sobre citação, sobre as posturas do devedor, penhora, avaliação, as formas de expropriação, enfim. Quando se fala em obrigação de pagar, é justamente no capítulo que fala da execução por título extrajudicial é que nós encontraremos o regramento mais extenso. Então, eu escolhi trabalhar com eles justamente este procedimento primeiro, porque quando formos falar sobre execução de alimentos, execução fiscal, execução fundada em título judicial mesmo, né, ou qualquer outra modalidade executiva que nós tivermos, fica muito mais fácil explicar, porque já se estudou, já se viu todo o procedimento executivo previsto no capítulo dos títulos executivos extrajudiciais, todo o regramento da penhora, todo o regramento sobre avaliação e expropriação. Então, fica depois muito mais simples trabalhar as demais modalidades executivas. Então, é isso que eu estou fazendo com eles. Com os meus alunos da Factos, lá as aulas começaram um pouco antes, eu já estou dentro do procedimento. Com os meus alunos da Unipac, eu ainda não cheguei lá ainda. Então, depois eu vou gravar uma parte falando sobre os títulos executivos que ainda ficou faltando lá trabalhar com eles, especialmente os títulos extrajudiciais. E também a questão da petição inicial, a admissibilidade da petição, a citação, o arresto executivo. É justamente isso que ainda eu vou gravar numa próxima oportunidade, um vídeo sobre isso. O que eu gostaria de chamar a atenção hoje, especialmente para o pessoal dos meus alunos da Factos, que é onde eu parei, é que o devedor, ao ser citado na execução por título extrajudicial, espera-se dele 3 posturas: que ele pague, ou que ele parcele a dívida, ou que ele embargue. Dessas 3 posturas, ele deve escolher uma. Um outro detalhe importante: o sistema de execução por quantia fundado em título extrajudicial trabalha com uma lógica de direito premial. Por que eu digo isso? Porque aqui, nesse tipo de execução, se o devedor paga, vamos chamar o executado de devedor, que eu acho que fica mais fácil até para as pessoas associarem, mas na execução a gente deve chamar o credor de exequente e o devedor de executado, não é? Pois bem, se o executado paga em 3 dias, são só 3 dias, ele vai ter o direito a um desconto de 50% do valor dos honorários do advogado do exequente. Olha só que interessante. Quando é proposta uma ação de execução por título extrajudicial, o juiz, na admissibilidade, se a admissibilidade for positiva, ele deve fixar os honorários. E a partir desse despacho
também interrompe a prescrição. É bastante interessante esse detalhe na execução. Então ele fixa os honorários em 10%. Por que ele tem que fixar esses honorários? Porque a partir do momento em que o devedor paga, no prazo de 3 dias, haverá um desconto na metade desse valor. Ou seja, ao invés dele pagar 10% de honorários, ele vai pagar apenas 5%. Né? É até bastante questionável, porque está se fazendo uma cortesia com chapéu alheio, né? Como se diz, do advogado do exequente, do credor. Ele teve que judicializar, ele teve que propor uma ação de execução, e ainda vem lá o sistema e vai dar um desconto em cima dos honorários do advogado. Então eu acho bem questionável isso. Mas enfim, é o que está dito lá no Código de Processo Civil. Por que eu chamo isso de direito premial? Porque nós vamos ver que lá na execução fundada em título judicial, a lógica é diferente. Porque nós estamos falando de título judicial. E os títulos judiciais, a boa parte deles, eles são formados tendo em vista um longo processo de conhecimento, com recursos, né? Então, o comando sentencial que ali advém deve ser respeitado, deve ser efetivado. E lá naquele sistema do cumprimento de sentença ou de execução por títulos judiciais, se o devedor não paga, ele vai sofrer uma multa de 10%. Mas no momento certo falaremos sobre isso. Então, voltando aqui na execução por título extrajudicial, se o devedor paga em 3 dias, ele vai ter um desconto de 50% dos honorários do advogado do credor. É uma benesse, um benefício, por isso que eu chamo de direito premial. Agora, outra postura que pode ser adotada pelo devedor é a de parcelar. Às vezes ele não quer pagar, não tem dinheiro, né? Ele tem ainda essa escolha de pedir o parcelamento. Caso ele queira parcelar, ele tem um ônus. O ônus de depositar 30% do valor numa conta vinculada à execução. Então ele tem que depositar 30% do valor em juízo, como uma condição para que ele possa pedir o parcelamento. Então a lei obriga e o juiz ele deve ficar atento a isso, né, para saber se o valor de 30% foi de fato depositado. Se foi, abre-se a oportunidade para, se ele já não o fez, né, quando da sua manifestação pelo parcelamento, deve-se abrir a oportunidade para que ele escolha entre parcelar o restante da dívida em até 6 vezes. 6 vezes. Então, meus caros, e tem uma questão interessante aí. Se ele deixar alguma das parcelas vencer, ou seja, uma delas ficar em aberto, todas as demais terão vencimento antecipado. Ou seja, se ele parcelou em 6 vezes, pagou 2, na terceira parcela ele deixou vencer, então a terceira, quarta, quinta e a sexta terão vencimento antecipado. Imaginem vocês, um exemplo aqui hipotético. Imagine que o saldo devedor ali ficou de 40 mil reais. Vai incidir uma multa de 10% sobre este saldo devedor. Então olha que interessante. O sistema diz, você quer parcelar? Tudo bem, então deposite 30% e escolha em quantas vezes você quer, limitado a 6 vezes. Agora, se vencer a dívida, se alguma dessas parcelas vencer e você não pagar, nós teremos o vencimento antecipado e multa de 10%. E mais, obviamente, honorários advocatícios, né? Então, meus caros, essa é a segunda postura que é possível, né, ao devedor. E ainda, caso ele não queira pagar, caso ele não queira parcelar, ele pode embargar, propor uma ação autônoma chamada de embargos à execução, que nós vamos ver no momento certo. Vai chegar uma hora que nós vamos falar sobre as medidas defensivas do executado e falaremos sobre embargos à execução, sessão de pré-executividade, impugnação, cumprimento de sentença e embargo de terceiro também, e também as ações autônomas de impugnação. Tem um outro capítulo importante que pode afetar o parcelamento, que são as convenções processuais ou acordos de procedimento, que estão lá no artigo 190 do Código de Processo Civil. Este artigo, ele permite às partes tergiversarem, eles negociarem procedimento. Então, caso seja do interesse, aliás, caso seja possível ao devedor pagar em 10 vezes,
né? Nada impede que ele oferte, né? Faça esse tipo de oferta ao credor, e obviamente o juiz ele vai ter que ouvir o credor, e se houver a concordância do mesmo, lembrando que todo credor quer receber, ninguém quer partir para uma penhora, uma avaliação, uma fase expropriatória que é lenta, né, e é cheia de incidentes, como nós veremos. E então o artigo 190 dá essa possibilidade das partes negociarem procedimento. Depois eu vou criar um vídeo para falar um pouco mais sobre o artigo 190. Se você tiver curiosidade, dá uma lida lá. Lá permite essa modulação, ou que se cria um procedimento por encomenda, né? Então depois nós falaremos sobre isso, tá bom? Então eu queria apenas ressaltar essa questão procedimental de que, caso o devedor, na execução por quantia certa, fundada em título extrajudicial, ele não é citado para se defender, ele é citado para pagar, ou para parcelar a dívida, ou embargar, ok? Fica a dica. Obrigado, a próxima a gente volta. Até logo.